Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre matrizes. Os nossos objetivos são compreender como os dados são organizados dentro de uma matriz, vamos conhecer a sintaxe para declararmos e utilizarmos matrizes em Java e também vamos criar alguns pequenos programas em Java utilizando matrizes. Bom, como nós vimos anteriormente, vetores eles são variáveis, são tipos de dados que nos permitem guardar várias informações simultaneamente em uma única variável. Matrizes, na verdade, é uma generalização do conceito de vetores. Assim como vetores elas são variáveis estruturadas, que podem guardar vários valores simultaneamente, são variáveis homogêneas, ou seja, todos os valores que são guardados dentro dela devem ser de um mesmo tipo, uma matriz de inteiros, uma matriz de caracteres, uma matriz de números em ponto flutuante, por exemplo. O que diferencia uma matriz de um vetor é que as matrizes são estruturas bidimensionais. Enquanto no vetor nós temos um único índice para indicar qual posição do vetor nós queremos acessar, na matriz nós vamos ter dois índices, um que indica a linha e outro que indica a coluna da posição que nós estamos acessando. Aqui nós temos o exemplo de uma matriz, na verdade é muito semelhante ou praticamente igual àquele conceito de matrizes que a gente já conhece da matemática. Aqui nós temos uma matriz com 5 linhas, com 4 colunas e que armazena números inteiros. No caso da linguagem Java, assim como os vetores, sempre a primeira posição está no índice 0. Então nós temos a matriz na linha 0, daí coluna 0, 1, 2, 3, 4, linha 1, coluna 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E agora, como eu já comentei, quando nós quisermos acessar algum valor dessa matriz, nós vamos indicar em que linha e em que coluna ela está. Aqui está um exemplo de declaração de matrizes em Java. A forma novamente é parecida com vetores, a diferença é que ao invés de usarmos apenas um abre e fecha colchetes, nós vamos usar dois para indicar que é uma estrutura bidimensional. Então o tipo de dado, abre e fecha colchetes, o nome da variável, e aí aqui, essa primeira parte é a declaração, e agora igual new está a inicialização, a construção da matriz. Novamente repetimos o tipo e aí quantas linhas e quantas colunas nós temos na nossa matriz. Por exemplo, aqui uma matriz de números inteiros que eu chamei de notas. Nós vamos ter 40 linhas, supondo que são 40 alunos e 4 notas. Para cada aluno nós vamos ter 4 notas. E a utilização de matrizes também é muito parecida com vetores. Como nós temos agora dois índices, nós sempre temos que definir o nome da variável. No primeiro índice, a linha que eu estou acessando. No segundo índice, a coluna que eu estou acessando. Então, notas 02 recebe 10. Aqui do lado, na matriz notas, na linha 0, na coluna 10, nós vamos armazenar, na coluna 2, desculpem, vamos armazenar o valor 10. E aqui, notas na linha 1, coluna 1, recebe 8. Notas, linha 1, coluna 1, recebe 8. Então essa é uma das formas de nós acessarmos os dados de uma matriz, indicando explicitamente aqui, por meio de números, o número da linha ou a posição da linha e a posição da coluna que nós queremos acessar. Mas da mesma forma que com vetores em geral nós usamos uma estrutura de repetição que vai percorrer todo o vetor e a cada vez que ele passa dentro da estrutura ele muda uma posição, em matrizes nós vamos fazer da mesma forma. O que muda é que no vetor, como nós temos um único índice, nós precisamos de uma única estrutura de repetição. No caso da matriz, como nós temos dois índices, nós vamos precisar de duas estruturas de repetição. Uma estrutura que vai controlar as linhas e outra estrutura que vai controlar as colunas. Aqui nós temos um exemplo, que eu já mostrei no slide anterior. Estou declarando uma matriz de notas com 40 linhas e 4 colunas, supondo uma turma de 40 alunos e para cada aluno nós vamos ter 4 notas. O que essa estrutura aqui faz? Percebam que nós temos um for mais externo que vai de 0 a 39. Quer dizer o quê? Que está controlando as linhas da matriz. Enquanto o nosso i é 0,
Aí nós vamos entrar nesse for e vamos começar um segundo for, que é o for que controla as colunas. Normalmente a gente usa a letra J para associar com colunas. O J vai de 0 a 3. E aí ele vai entrar e vai repetir esse for interno. Percebam, o notas, o I fica com 0 e o J começa com 0. Então ele vai ler notas na posição na linha 0, coluna 0. Depois o J vai para 1. O I permaneceu em 0. Então notas 0, coluna 1. Notas, linha 0, coluna 2. Notas, linha 0, coluna 3. Ou seja, ele está preenchendo a matriz linha por linha. Pegou e preencheu toda a primeira linha. Quando ele passou pelas 4 colunas aqui nesse for mais interno, ele volta para esse for externo. E aí o nosso I vai para 1. E entra novamente aqui, reinicia o J em 0. E aí nós vamos ter notas na linha 1, coluna 0, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, e até linha 1, coluna 3. E dessa forma, então, ele vai repetindo e sempre fazendo o processamento da matriz linha por linha. Neste caso, nós estamos guardando na matriz um valor digitado pelo usuário. Mas o que nós vamos fazer aqui dentro, né, não importa. Poderíamos estar mostrando os dados da matriz, comparando, somando, multiplicando, não importa. O que importa é que sempre que eu quiser passar por todas as posições de uma matriz, seguindo nessa ordem por linha, né, pegar uma linha e passar em todas as suas colunas, passar para a próxima linha todas as suas colunas, nós vamos usar uma estrutura semelhante a esta aqui. Aqui nós vamos ver um pequeno exemplo. Ó. Faça um programa que preencha uma matriz de inteiros, que possui 5 linhas e 4 colunas, e depois apresente os dados em formato matricial. O que eu quero dizer com formato matricial? Organizado em linhas e colunas, e não todos os dados numa linha só, ou cada dado numa linha diferente. Aqui nós temos o código. Ó. A declaração da matriz, de uma matriz de inteiros, 5 linhas e 4 colunas. Aqui nós vamos começar a leitura, então o I vai de 0 até 4, o J vai de 0 até 3, e aqui uma mensagem. Digite o número a ser armazenado na linha I, coluna J, só para o usuário saber onde que está sendo guardado aquele dado. Guardamos a informação na matriz linha I, coluna J. Depois que ele passar por todo esse for aqui, então linha 0, coluna 1, 2, 0, 1, 2, 3. Depois linha 1, coluna 0, 1, 2, 3. Até que ele vá para a linha 4, coluna 0, 1, 2, 3 e encerre a leitura. E aqui embaixo ele vai começar a apresentar os resultados. Matriz digitada. Novamente os dois fors. Só percebam que tem um detalhezinho aqui. Ó. Quando a gente entra aqui, o I é igual a 0. Entramos no for que vai de 0 a 3 e vamos mostrando a matriz na linha 0, coluna 1, linha 0, coluna 2, linha 0, coluna 3, até a coluna 3, né, que são 4 colunas, vai de 0 a 3. Notem que nós não estamos usando o ln aqui. Com isso, ele está mostrando um número do lado do outro. E aí, depois do número, eu concatenei com espaço em branco, né, para os números não ficarem todos grudados. Quando ele sai do for, quer dizer, ele mostrou toda a primeira linha, toda a linha 0, aí a gente manda dar um print ln aqui, um espaço em branco, simplesmente para ele mudar para a linha de baixo. E aí depois volta o I igual a 1, e aí ele vai mostrar todos os dados da linha 1. Depois disso, quebra a linha novamente lá no nosso console, volta, vai mostrar os dados da linha 2 e assim por diante. Quando a gente usa matrizes, né, como nós já vimos, a gente só pode guardar dados de um mesmo tipo dentro dela. Mas em algumas situações nós temos dados que são logicamente relacionados, mas são de diferentes tipos. E aí eu não consigo colocar esses dados dentro de uma única matriz. Vamos imaginar, né, normalmente quando a gente usa matrizes, a gente pode associar com tabelas que nós montamos no Excel. Vamos imaginar que nós temos uma tabela lá com o nome dos produtos, certo? Na primeira coluna, o nome dos produtos. E depois nós temos mais 12 colunas que representam a quantidade vendida daquele produto em cada mês.
Então, na primeira coluna nós temos strings, que são os nomes, e nas outras 12 colunas nós temos números que representam quantas unidades foram vendidas daquele produto em cada um dos 12 meses do ano. Se nós formos criar um programa para fazer isso, nós vamos ter que misturar aí, usar um vetor e uma matriz em conjunto. No nosso caso, nós podemos pegar um vetor de strings, e aí de 0 até n, certo? Dependendo da quantidade de produtos que nós temos. Sendo que, nesse exemplo, na linha 0 o produto é a camiseta, na linha 1 a camisa, na 2 a blusa. E além desse vetor aqui, nós vamos ter a nossa matriz de vendas. Então percebam que eu não tenho o nome do produto na matriz, mas eu sei que o produto da linha 0 é a camiseta. Portanto, as vendas que estão aqui na linha 0 referem-se ao produto camiseta. E aí aqui na coluna 0 é quanto que eu vendi em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até que na coluna 11 nós temos a quantidade de unidades vendidas no mês de dezembro para o produto camiseta. Vamos imaginar aqui, ó, esse número 15, que está na linha 2, coluna 4. O que ele representa? Bem, produto 2 é blusa, então é a quantidade vendida de blusas. Em que mês? O 0 é janeiro, 1 é fevereiro, 2 é março, 3 é abril, 4 é maio. Então esse 15 representa que no mês de maio foram vendidas 15 unidades de uma blusa. Essa vinculação de vetores e de matrizes ela é bastante comum, certo? Então, embora sejam variáveis distintas, nós temos que estar atentos porque elas guardam dados sobre a mesma entidade, vamos dizer assim, neste caso aqui, sobre o produto. Como que nós processamos essa informação? Bom, nós já vimos que para preencher um vetor eu tenho que ter uma estrutura de repetição e para preencher uma matriz eu preciso de duas. Então agora é só unir as duas ideias. Primeiro declaramos a matriz de vendas como uma matriz de inteiros, 50 posições, estou supondo 50 produtos, e 12 meses, né? 50 linhas e 12 colunas. Se eu tenho lá na minha matriz o espaço para guardar as vendas de 50 produtos, então eu preciso no vetor de strings um vetor de 50 posições para guardar os nomes dos 50 produtos. Notem que aqui no primeiro for, um for de 1 a 50. Como o meu vetor vai até 50, o que a gente está fazendo aqui em cima? Pedindo para ele digitar o nome do produto I. Então, produto 0, produto 1, produto 2, produto 3 e assim por diante. Só que ao mesmo tempo que eu leio os dados do produto e guardo o nome dele no vetor, eu já coloquei um segundo for aqui dentro. Para quê? Eu li os dados do produto 0. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um for de um J que vai de 0 a 12 e vamos pedir, digite a quantidade vendida de, e aí vai aparecer o produtos na posição 0, o nome que eu digitei lá em cima, no mês J, certo? É claro que aqui o nosso mês tem aquela diferença, não está de 1 a 12, ele está de 0 a 11. A gente até poderia melhorar isso, mas por enquanto não vamos nos preocupar. E aí vai aparecer vendas na posição 0, que é o produto 0, no mês 0, vendas no produto 0, mês 1, produto 0, mês 2, produto 0, mês 3 e assim por diante. Quando ele leu a quantidade vendida do produto 0 nos 12 meses, vai sair deste for, retorna para cá. O I vai para 1. Neste caso, nós vamos pedir o nome do produto 1, vamos ler e guardar no vetor produtos na posição 1, e novamente entramos e vamos pedir a quantidade vendida do produto 1 nos 12 meses. E vamos guardar onde? Sempre em vendas na linha 1, porque o nosso I não vai mudar. Coluna 0, coluna 1, coluna 2, então preenchemos toda a linha 1 da matriz. Depois vai para 2, 3 e assim sucessivamente até que a gente preencha os 50 produtos que nós temos. E assim nós encerramos esse primeiro vídeo introdutório sobre matrizes. No próximo nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo essa estrutura de dados. Até mais, pessoal!